Fala galera, mais um episódio do Desteoriza começando, hein? E nós fomos convidados para apresentar esse papo. E a gente vai trocar uma ideia sobre o nosso lugar. O tema de hoje do Desteoriza é periferia. Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Olá, meu nome é Morales, sou estudante aqui do CAC, do curso de Licenciatura em Expressão Gráfica. Sou empreendedor, educador social, faço várias coisas, criador da Casa da Fúria, também faço parte do Fab Lab Recife e também integro o Empodera Lab, que é um laboratório de inovação social, totalmente afrocentrado. Sou Morales, homem negro, de 1,80 m de altura, estou usando óculos de grau, cabelo curto, brinco de argola, usando uma camiseta preta com fundo, com a janela, uma paisagem do Cefis. Estou aqui com meu mano, Túlio. E aí, galeras, tudo massa? Bom, meu nome é Túlio Seabra, sou um homem negro, favelado, sou educador popular, sou artista de rua, articulador também social, sou discente de licenciatura em expressão gráfica. Eu sou um homem negro, tenho 1,65 m aproximadamente. Estou vestindo uma camisa azul com estampa de tons de azul. Estou no CAC, estou numa sala fechada. Nas minhas costas, no fundo, tem a janela que tem a visão do Cefis, que é o prédio aqui da Universidade Federal. E é isso. E hoje estou aqui com o meu parceiro Morales, dialogando aí um pouco sobre a periferia, que é o lugar onde a gente habita, que é o lugar onde a gente promove as transformações, e tenta fazer esse diálogo entre a universidade e a nossa quebrada. Pronto, passando a palavra agora para nossas convidadas de hoje, Caroline Lopes Guimarães. Meu nome é Caroline Lopes Guimarães, sou graduada em Ciências Sociais, licenciatura pela Universidade Federal de Pernambuco, sou mãe de 4 pets e, no momento, me aventurando por outros caminhos, além das Ciências Sociais. Sou uma mulher de 29 anos, com 1,65 de altura, parda, cabelo longo, que hoje está preso, uma blusa de manga, salmão, puxando para um rosa, e uns cabelos longos com os cachos alongados. Perfeito. Ruane, fique à vontade para se apresentar. Oi, sou Ruane, uma mulher parda também, de cabelo longo, que hoje está preso no coque, de cachos longos, e sou formada em serviço social. Tenho, acho que 1,55 m, pequenininha, mas arretada. E também sou mãe de pet. Tenho 3 pets, um coelho e 2 cachorros. Imagine a guerra. É isso. Perfeito, Ruane. Muito obrigado. Então, galera, antes de começar tudo, eu queria pedir para que todos aí que estão nos ouvindo comecem a seguir o Desteoriza nas redes sociais. No Insta é o @Desteoriza, bem fácil, bem tranquilo. E aí, quem curte aí o trabalho, vai lá, segue a gente e acompanha aí como é que está o processo de Desteoriza aqui na universidade, E iniciando esse papo, essa trocação, a gente vai falar um pouco aqui sobre periferia, o que é periferia. Eu vou passar a minha visão aqui e gostaria muito de saber das nossas participantes, o que é que elas pensam a respeito, Morales também. Na minha perspectiva, periferia é um espaço de muita ausência, muitas demandas também, várias problemáticas, mas também é um espaço de afetividade, é um espaço de acolhimento, é onde a gente se sente bem construindo, é onde a gente se sente bem desconstruindo também, com os nossos pares. Todo espaço que eu tenho ocupado, eu tenho levado comigo mesmo para esses espaços, essas vivências, essas experiências que eu tive dentro da periferia. E é isso, um lugar de muito potencial, muitas pessoas criativas,
muitas pessoas independentes, né, que conseguem, mesmo com tanta ausência, mesmo com pouquíssimos investimentos, conseguem tocar projetos, né, conseguem desenvolver atividades incríveis, transformadoras, que a própria universidade, né, e outros espaços tidos como os espaços de poderes não tem esse diálogo, né? E aí a gente faz esse contato, essa mediação, né, entre os saberes, entre esses conhecimentos que a gente constrói aqui dentro da universidade e dentro da periferia. E aí essa é a minha pegada, essa é a minha perspectiva de enxergar, né, a periferia, esse lugar com muita ausência, né, muita falta de políticas públicas, né, mas também um espaço de muito potencial, né, criativo, e é isso, muita afetividade. Perfeito, Túlio, perfeito. Para mim, periferia também, velho, assim, um espaço de colaboração, de união, né, de atividade grande, mútua. E é um espaço que, para mim, me proporcionou viver e ter uma experiência, assim, que antes da universidade, né, aprendi muita coisa dentro da periferia, né? Eu acho que sempre que eu tento falar sobre esse assunto, até com os estudantes mesmo, sempre toco muito nesse ponto, né, de que a gente, como, né, periférico ali, a gente tem uma vivência e a gente aprende muita coisa dentro daquele espaço, né? E assim, a gente é criativo nato, né? Nasce já com essa coisa do fazer e de criar coisas que absurdamente assim tá com a gente, vive com a gente. É isso, né? Mas aí dando continuidade, tem alguma coisa, Tulio? Mais algum complemento? Né? Então, para vocês, né, Caroline e Ruane, né? O que é periferia? Eu vou começar falando. Eu vejo a periferia como um lugar, assim como vocês também, um lugar de afetividade. Um lugar de efervescência cultural. Eu vejo muito da cultura pernambucana dentro das periferias, nos festejos que a gente tem muito forte, como o festejo de São João. Então, esse lugar, para mim, da periferia é de construção cultural, de efervescência cultural, dessa ponte, desse movimento periferia, cidade, área urbana, isso seja na arte, na dança. Eu vejo a periferia dessa forma. Perfeito, Caroline, que massa. Vamos ouvir de Ruane aí um pouco qual é a sua perspectiva, o que é que ela acha de periferia. A periferia, para mim, ela é formação, né? Eu sou um exemplo disso, ela é o que eu sou hoje. É formação cultural, feita a Carol colocou, política, é formação de luta, de trabalho, de posição social essa que nos é imposta e também que construímos, né? Através de nossas vivências, através do nosso cotidiano. Através de nossa cultura, através de política, porque periferia também é política, e muita política. Política de perseverança, política de vivência, política de enfrentamento às dificuldades. Assim, periferia é a universidade popular, né? Ah, que massa, que definição massa, Rony. É isso mesmo, é a universidade popular, né? Onde a gente constrói os nossos laços, mas também constrói conhecimento, né? E faz esse processo de mediação aí. E é isso, né, Morales? Exato. E aí, né, nesse sentido, né, o que é periferia, né, para a gente, né, como está ali, e como a gente dissocia essa coisa da periferia e a criminalidade, né, como a gente consegue fazer essa separação, né, fazer com que a sociedade entenda, né, que a periferia, né, é um espaço, como a gente citou aqui agora, de vários saberes, e como a gente dissocia a coisa da criminalidade, como a gente separa, né, esse conceito aí cruel, né, desse espaço que a gente está falando aqui de afetividade. Como para você, né, como lá, como é que é, como seria? Assim, esse é um ponto muito necessário de trabalhar dentro da periferia. Por isso que a educação traz essa ponte em relação à violência. Porque dentro da periferia, às vezes não, na sua maioria tem o estigma, né? Tá na periferia, não vai conseguir ter acesso à universidade. Tá na periferia, não é passível vamos dizer, não é uma pessoa considerada inteligente, não é uma pessoa considerada para trabalhos para além de shop center, para além de trabalhos mais braçais, que não sejam com o intelecto, né?
de fato, que não seja ocupando esse lugar dentro de um espaço como a Universidade Federal de Pernambuco. E quebrar esse tabu trazer à tona esses debates, inclusive sobre a violência, que é o que está posto diariamente, que é ali através vamos dizer, do tráfico de drogas, que é o que está presente no cotidiano, principalmente no bairro onde eu morava, que é o Ibura. Assim, eu via e vejo ainda no cotidiano que minha mãe continua no mesmo espaço e eu faço a visita lá. Aí são crianças que crescem diante dessa negativa de direitos, né, que é o acesso a uma educação de qualidade, que é o estereótipo de que você não tem a capacidade para estudar, para ter uma profissão que para ser, vamos dizer assim, bem na linguagem, para ser um médico, para ser um advogado, para ser um professor, para ser um biólogo, assim, você não tem essa capacidade quanto periférico. Parece que quando você nasce periférico, você carrega consigo já o estereótipo da pobreza, da violência, e romper com esse paradigma que gera em torno de nós uma violência já massificada, né? É bem difícil mesmo. Mas ali, feito eu apresentei no começo, né? A periferia é resistência. Então, mesmo diante de todas essas diversidades, diante desse olhar da sociedade para a pessoa periférica, a periferia está ali, resistindo, está ali lutando por mais infraestrutura, por mais políticas públicas, porque, querendo ou não, é um povo lembrado em época de eleição. É um povo que é lembrado pelo seu voto e não por ser cultura, não por ser luta, não por ser trabalho. E sim um povo que é esquecido no sentido de políticas públicas, essa educação, a saúde, a lazer, a espaço público, a todo tipo de política pública. Ou seja, a periferia pela periferia. Se ela não for lá e lutar, não chega, sabe? E isso traz a violência. Todo esse esquecimento, ele traz a violência. E é um ciclo que a gente precisa quebrar. Eu endosso muito da fala da Ruane em muitos aspectos do que ela traz, e esse contraponto de periferia e criminalidade tem que ser desconstruído, essa associação, como ela trouxe, esse estigma. Quando a gente muitas vezes vai procurar alguma informação, está sempre associada à periferia, à violência, à periferia, à falta, como se sempre fosse aquele copo vazio, que precisa sempre, que só precisa, que não tem nada a oferecer. E como ela colocou, eu vejo a educação, o espaço da educação como esse espaço de transformação. É o espaço que pode ter oportunidade. É o espaço que esse jovem, assim como o pré-acadêmico fazia, enxergar, arrumar ferramentas para lutar, para conseguir fazer essa desconstrução também, mostrar que a periferia é sim um lugar de cultura, é sim de gente inteligente, é sim um lugar de efervescência, e que precisa ser visto com esses olhos também. Eu acho que é isso. Muito, muito interessante a fala de vocês, a percepção de vocês aí em relação à periferia, né? E isso tudo é muito louco, né? Que a gente que vem de dentro, né? Que constrói, é uma construção de dentro para fora, né? A gente consegue perceber, sabe, os mínimos detalhes dessas construções e tal. E aí, Ruane trouxe um lance aí que deu até origem, né, a um dos coletivos aí que em 2016 eu estava nessa perspectiva de criar junto com a minha companheira, que é o Nós Que Faz. E é muito nessa ideia de mostrar, né, de evidenciar que a periferia, que a favela é ela por ela, né? Nós, como ela falou, nós por nós, né? E isso é muito simbólico, né? Como as pessoas enxergam a nossa comunidade, né? E como o Estado, ele trata a nossa comunidade, né? A mão do Estado, ela só chega a partir das polícias na nossa comunidade, né? Nas favelas. E aí a gente questiona, tipo, a ausência de políticas públicas de prevenção, né? Que falta, que é muito ausente e acaba reverberando, né, nos dados que a gente tem aí, né? De criminalidade, né? De subemprego. E
isso é muito evidente, sabe? Todo mundo sabe, todo mundo consegue enxergar isso, mas aí a gente não vê iniciativa por parte do Estado, né, em querer prevenir, em querer deter esse ciclo aí que, que acaba deixando a nossa comunidade aí dentro da favela para poder promover uma ação, promover uma política, tem que haver a retirada de outra, né? Eu vou trazer uma referência disso, é a UPA do Ibura. A gente tem a UPA do Ibura, mas antigamente aquela UPA ali era um campo de futebol que todo dia tinha atividade esportiva atrativa para a juventude, né? E nunca faltava, os finais de semana o campo sempre lotado. E por mais que o futebol seja uma atividade muito promovida, né, muito vendida como alternativa para a juventude da favela, que é uma problemática também, ele ainda assim ele consegue transformar, né, da forma que ele é feito, tal, com pessoas responsáveis, ele transforma, ele possibilita outras vivências, né, a socialização, que é muito importante, né, e aí, quando a UPA veio, quando teve esse embate por parte de moradores locais, né, minha família também presente, e não queria que a UPA fosse construída ali, porque iria acabar com mais um espaço de lazer. E foi o que aconteceu. A UPA veio, né, veio promover saúde, né, para a comunidade, mas, em detrimento disso, cancelou, né, acabou com um campo de futebol, que era um espaço também de prevenção a doenças, né, de promoção à saúde, de promoção à socialização, né? E aí a gente está tendo sempre que está vivendo essa mesma ladainha dentro da comunidade, né? Quando surge uma coisa, retira a outra. E para ter isso, tem que acabar isso. E, tipo, como é que vocês enxergam isso? E queria saber, assim, qual o tipo de interação vocês promovem dentro da comunidade de vocês e tal. Quais são esse trabalho? Fala um pouco para a gente aí, para a gente se situar aí. A minha vivência, como a Ruane colocou, ela é moradora do bairro do Ibura. E foi assim que a gente se conheceu, basicamente. E foi literalmente essa contribuição, universidade, para com a nossa amizade, e que daí veio a florescer a minha ida para o bairro do Ibura. Bem, trazendo essa perspectiva que tu abordou, e levando em consideração essa minha experiência, pronto, o Juan voltou. E levando essa minha experiência, eu vejo que, como tu colocou, desses espaços, o quanto eles são necessários na contribuição da socialização da comunidade. Eu vejo isso quando eu estava no Ibura, ia ao Ibura participar do pré. Tem uma quadra no Ibura, perto da subida do R4, e toda a movimentação, todos os alunos, quando saíam do pré, iam para essa quadra, para essa socialização. Os eventos ocorriam ali, tinham lugares de alimentação ali, de toda a comunidade, evento da comunidade acontecia ali, porque eu vejo que existe muito essa carência. Por exemplo, agora eu não estou morando mais no bairro de Marcos Freire. E durante muito tempo não existiu essa convivência dos moradores. Por exemplo, eu nunca tive muito, porque Marcos Freire era um bairro que não tinha uma praça. Esse centro de convivência, e o que tinha, que era uma quadra, ficava bem distante para fazer essa socialização. E eu moro em um bairro hoje que tem muitas praças. E você vê isso dessa forma como você colocou. Essa necessidade de estar conversando, estar dialogando, de fazer, como eu já tinha colocado em outro momento, essa parte cultural. Tudo o que acontece aqui no bairro acontece nessas praças. Seja o futebol de quarta-feira que movimenta aqui a parte do meu bairro, com relação a comércio informal, com relação a gente caminhar na praça, as vivências de se conhecer. Eu comecei a conhecer meus vizinhos dessa forma, coisa que eu nunca consegui morando em Marcos Freire. De sair andando e boa tarde, bom dia, e tá ali aquela movimentação, a gente sair de casa para ver os vizinhos, que a gente acaba fazendo nesses bairros com esses espaços. Sem esses espaços, eu falo da minha experiência, rola uma carência. Eu não tive essa vivência de bairro, morando em Marcos Freire. Eu tive mais essa vivência indo ao Ibura
indo participar do projeto e agora morando no meu bairro do que anteriormente. Então, é importante, sim, essa socialização, levando em consideração sua fala com relação ao Compai. E, novamente, levantando a fala de Ruane, a periferia pela periferia. Eu vejo que, eu não sei como é outros bairros, mas eu vi isso muito no Ibura. A associação de moradores do bairro é muito forte. Então, eles conseguem se comunicar, eles conseguem fazer o bairro se encaminhar, escolher gestores quando necessário, fazer coisas acontecerem no bairro devido a essa mobilização da associação de moradores, esse conjunto de moradores. Acredito que talvez isso se dê de forma coesa com essa ideia de pacificação, que não seja bem isso, mas sim um espaço que seja de fato um espaço de lazer, de acolhimento para o bairro. E eu acho que por meio dessas associações que o Ibura tem, como a Coab e o Ibura, como um bairro muito grande, consiga fazer esse intercâmbio cultural. Não estigmatizar ainda mais um espaço que seria, acredito eu, que seria essa função, deveria ter essa função, e não de simplesmente pacificação, como se já fosse rotulando o bairro estritamente como só violento. E sobre isso mesmo, né, nós por nós, né, a gente que vai, que luta, que faz acontecer e leva, né, esse desenvolvimento educativo, né, da periferia que a gente sai. E é justamente sobre isso, né, que aí agora, né, Ruane, queria que você explicasse, né, para o Desteoriza e para a gente aqui, né, o que foi o pré-acadêmico, né, e como surgiu, né, como motivou. Né? Então explica aí para a gente um pouco sobre isso, sobre esse projeto. O pré-acadêmico, assim, voltando um pouco mais para a questão da violência, né, que a gente falou, é uma forma de quebrar esse ciclo através da educação. Porque o que acontece? Os espaços dentro da periferia, além das associações de moradores que a Caroline muito bem citou, se vão também para as escolas principalmente as públicas. E é por meio dessas escolas e dos professores e da comunidade que faz a escola que se tem vários espaços, né? De cultura, de lazer, porque é o espaço que os adolescentes e os jovens eles usam dentro da comunidade. E o pré-acadêmico veio atrelado a isso. O que acontece? Quando eu estudava, na minha época de estudante e secundarista, o ano anterior ao meu terceirão, não se teve alunos que conseguissem ingressar na universidade pública, feito a UFPE. E foi feito um trabalho dentro da própria unidade escolar, através dos próprios professores, que muitos, na unidade que eu estudava, eram moradores do bairro, do Ibura. E quando a gente traz a periferia pela periferia, né? O professor ali fomentando na gente o direito, né? O nosso direito à educação, que a gente também tinha capacidade de estar presente. E foi a partir daí, de toda a minha trajetória e de alguns colegas dentro da comunidade, que surgiu o pré-acadêmico UFPE na periferia, que a princípio não era o UFPE na periferia, era a professora Rita Mendonça da Rocha, que era uma professora dentro da escola onde eu estudava. Nós criamos o pré-acadêmico, eu lembro eu, a Suelen, criamos o pré-acadêmico. E logo em seguida fomos na universidade, né? Andei muito dentro da universidade até chegar no professor Bruno Severo, que é o doutor Felicidade. E ele comprou a nossa ideia. Ele fez, tem tudo para dar certo. Vocês vão quebrar os muros da universidade, no sentido de levar a universidade para a periferia também. E que esses alunos saibam que eles são muito bem-vindos aqui. Aí escrevemos todo o projeto, colocamos para a Oeste nascer o pré-acadêmico UFPE dentro da periferia, com o apoio de uma escola do bairro do Ibura, que era da gestão dessa escola na época. E dentro dessa escola já aconteciam muitos espaços, como o programa Mais Educação, o programa Escola Aberta, e nós só viemos agregar dentro da escola com o pré-acadêmico UFPE na periferia. E todos os professores do pré-acadêmico eram alunos da UFPE, advindos de periferias, e que se encontraram dentro do projeto. Começamos com 2 turmas de informação no terceiro ano, e alunos que já tinham terminado o ensino médio, de 30 alunos,
e terminamos o pré-acadêmico UFPE na periferia com cerca de 200 alunos, porque nós também implementamos as turmas para a IFPE, que eram as turmas de 9º ano. E assim, é um projeto que eu sou apaixonada por ele, sendo que a vida leva a gente por outros caminhos, no sentido da subsistência mesmo. Eu não pude estar aí mais à frente, justamente com o professor, e a gente não conseguiu essa continuidade no momento, porque antes da pandemia, a gente ainda estava tentando reestruturar todo o projeto. Aí veio a pandemia, mas ele está escrito, ele é pela UFPE. No momento não está funcionando, mas aí tem outras ideias e repaginadas, até para conversar com o professor Bruno em relação a ele, para ver o que é que a gente pode fazer, porque é um projeto muito lindo das comunidades e que faz com que os estudantes eles saiam dali, entrem tenham o seu propósito, né, queira construir sua carreira profissional, consigam muitos ingressar nas universidades públicas, mas também privadas, e aquela formação deles acaba se voltando para dentro da periferia. Porque foi assim que aconteceu comigo. Foi assim que aconteceu com a Suelen, com o Marcílio, que também eram adolescentes na comunidade do Ibura. A gente se formou e nos formamos e voltamos o nosso conhecimento para dentro da nossa comunidade, como forma de devolver para ela aquilo que ela fomentou na gente em ser. Para atender uma demanda da própria comunidade, porque a gente só dava aula para preparação para o Enem, como demanda da comunidade, a gente criou uma turma que era para o IF, para preparação para o IF, que eram alunos mais jovens do ensino fundamental, que as mães procuraram a gente, pediram muito para a gente criar essa turma, e a gente criou. E, como ela disse, foi um projeto assim muito frutífero, porque a gente encontrou colegas de universidade que também compraram a ideia com a gente. Na época, muitos deles eram monitores do Espaço Ciência, e devido a isso, a gente conseguiu mobilizar ainda mais coisas por causa dessa situação, como, por exemplo, a gente fez um aulão no Espaço Ciência, a gente conseguiu um ônibus escolar para levar o pessoal na aula de geografia para fazer um tour, para o professor explicar de forma prática. A gente conseguia levar os alunos para a Expo da UFPE, da Rural, para estar conhecendo a universidade, conhecendo o campus universitário, como é que seria a vida ali, como é que as coisas aconteciam. E o apoio da escola, do gestor, foi muito importante para isso, porque os alunos vinham dia de sábado, vinham de domingo, ficavam muito assim tristes quando acontecia de algum feriado que acontecia no final de semana, eles não podiam estar na escola com a gente, gostavam muito dos professores. Existia essa troca por parte dos professores e dos alunos. Então, assim, foi muito importante. Como o Rony colocou, tinha várias outras atividades na escola, como escola aberta, tinha a banda marcial da escola, que funcionava também no mesmo dia. Então, assim, essa junção de coisas, e foi devido a isso também que o pré acabou ganhando, acredito eu, o prêmio de menção honrosa, quando a gente apresentou ele na Expo que teve, de projeto de extensão da Proeste. E eu acho que é aí que a universidade entra, como o Rony colocou, a quebra dos muros da universidade. Os projetos de extensões são muito necessários na universidade. Então, assim, é muito importante esses projetos de extensão, essa contribuição que as pessoas fazem por meio dos projetos da UFPE para as comunidades e para as periferias, para a inserção dessas comunidades dentro dos centros acadêmicos. Como a gente se identifica, né, ouvindo vocês falarem, assim, porque é um dos sentimentos, pelo menos eu, né, tive esse sentimento quando eu adentrei a universidade, que eu comecei a ocupar esse espaço aqui, e eu sentia muito essa necessidade, assim, poxa, tem que levar isso aqui para o Ibura, velho, tem que levar para minha favela isso aqui e tal, quando eu acessei o GREA, né, que é um laboratório aqui do nosso departamento de expressão gráfica, e assim que eu tive acesso a esse espaço, a primeira coisa que me veio à mente é, tem que escrever um projeto de extensão e levar um pedacinho disso aqui para a nossa comunidade, porque a gente sabe o quanto ela é potencial, né? O quanto ela é potente, e o quanto esses conhecimentos que a gente vai construindo aqui nesse espaço, ele pode auxiliar lá, ele pode contribuir com uma melhor vivência, né? Com o desenvolvimento de alguns projetos e coisas desse tipo. E agora chegou a hora do Conta a Tua História, né? Um espaço aqui do Duda Teoriza, para conhecer a história de pessoas sobre o tema que a gente está conversando aqui. E hoje a gente vai ouvir Glauco Cazuza, que é administrador, morador do bairro de São Martim, aqui periferia da Zona Oeste de Recife.
Conta a tua história. Fala galera, meu nome é Glauco, mais conhecido como Cazuza, tenho 30 anos de idade e desses 30, 26 anos morando em São Martin. Bem, o que eu acho de São Martin? São Martin, que é conhecida mundialmente e carinhosamente como Sun City Beverly Hills, devido à simpatia e criatividade dos moradores. É só você vir conhecer que você vai ver que eu não estou falando bobagem. Bem, eu amo meu bairro. Acho São Martin um lugar incrível, acho São Martin um lugar muito acolhedor. E claro, viu? São Martin, mundialmente famosa e conhecida. Inclusive, você vai ver lá aquele letreiro em Hollywood. É só você vir conferir aqui em Sun City, você vai ver que em Hollywood copiou e sabe que eu não estou falando a verdade. Só aparecer na Praça do Giradouro. Bem, aqui em São Martin tem algo que combina muito com o bairro e faz jus ao bairro, que é uma avenida chamada João Cabral de Melo Neto. Como todos sabem, João Cabral de Melo Neto é um grande poeta pernambucano. E faz todo sentido ter essa avenida aqui em São Martin, porque São Martin é berço de poetas. Velho, é um bairro que você pode vir, certo? Você vai sentir poesia fluir nesse lugar. É um ambiente totalmente maravilhoso. Aqui é onde todas as culturas, todas as tribos se misturam e vivem literalmente em paz. Lugar igual a São Martin não há. Vem conferir. E sobre isso, né, dando continuidade à cultura, né? Então, a gente viu um exemplo bem massa, né, de como a UFPE, né, tá ali, né, em função disso, e os próprios estudantes estarem com esse projeto, né, desenvolvendo, em parceria também com a gestão da escola, acho que é bem importante, né, a articulação, né. Então, vamos agora, né, entrar nesse papo, né, então, qual seria o papel da UFPE nas comunidades, né? Qual seria, né, o papel que ela tem dentro disso, né? O papel, não só o papel, mas, tipo, quais são as políticas, né? Como a gente pode pensar em promover algo voltado a isso, né? A gente potencializar, né, o articular dentro da periferia como um espaço multicultural, né, de atividades aí. Como estudante da Universidade Federal de Pernambuco, eu tive a oportunidade de participar de alguns processos de extensão. E um deles falava de educação, pobreza e desigualdade. E isso trazia para dentro desse projeto eram trabalhados vários temas, como cultura, como identidade negra, diversos temas dentro da cultura nordestina, até inclusive sobre o folclore, sobre vivências dentro da comunidade, sobre família. Eu enxergo a universidade no papel formativo dentro dessas comunidades também, no sentido de fomentar aquilo que ela já tem de cultural, no sentido de entender a comunidade e suas nuances, mas também no sentido formativo, de trazer o que é a cultura, o que é o espaço, o que é a ciência, e o que ela poderia trazer dentro da periferia, né? Como ela investir, como o Túlio bem colocou, na parte tecnológica. Como é que a tecnologia pode potencializar a periferia, trazer à tona o que a periferia tem de melhor. E a universidade, ela cumpre bem esse papel, no sentido político, no sentido formativo, no sentido de que a teoria ela não se dissocia da prática, que a ciência é periferia, que a periferia é ciência. É muito importante, assim, os alunos, como os professores, estarem presentes nessas formações. Porque o que a gente via de crescimento, tanto nos alunos quanto na família, no sentido do aprendizado, no sentido do conhecimento, de levar conhecimento para dentro de casa, era algo bem surreal. Era da criança chegar, mãe, hoje eu aprendi o que é o abuso sexual, a violência sexual. Eu aprendi que nem todo carinho é legal, que esse projeto trabalhava muito em relação a isso também, a prevenção da violência sexual contra crianças. Eu aprendi do meu bairro, sabe? Tinha professores legais, tios legais, que eram os alunos da universidade, que estavam explicando para a gente como surgia a minha comunidade, o que era violência, o que é educação e o que isso traz para mim, sabe? Quanto pessoa. E era assim, era na fala deles mesmo, levando para casa, levando formação também aos professores que faziam parte daquela comunidade escolar. Então, assim, a contribuição
né, da ciência dentro da periferia, entrando nas casas dessas pessoas através de simples falas e através do reconhecimento quanto sujeito de direito, é o papel da universidade dentro das comunidades, sabe? Também endosso algumas coisas que Ruane trouxe com relação a essa perspectiva e vejo que esses espaços é importante da universidade para a periferia, mas também a gente pensar essas políticas sociais de inserção dentro da própria universidade. Em agosto, fez exatamente 10 anos políticas de cotas. Então, isso é importante. A cidade está se abrindo dessa forma, esses espaços existindo, para existir inserção dessas periferias dentro da universidade, para ter acesso a conhecimento. Eu vejo que tudo isso, que a educação é essa ferramenta de inserção social, sabe? Então, é preciso a universidade estar preparada para isso, mas é também necessário ela ter esses espaços para isso também acontecer, esse intercâmbio. E aí, só tocando aqui no que Ruane trouxe para a gente, né? Algumas informações aí. E sobre esse lance da produção cultural dentro da periferia, né? E ela traz isso como tipo, a universidade poderia potencializar justamente nessa ideia do reconhecimento, né? Enquanto os jovens, né? Enquanto sujeitos de direito, né? E aí, trazendo um gancho do que a favela ela produz enquanto cultura, né? Eu toco no ponto dos encontros, né? Dos bailes que são promovidos pela juventude dentro da comunidade, já que o poder público ele não se coloca, né? Para poder promover esse tipo de interação. A própria comunidade, né? Ela se organiza e ela promove alguns encontros, né? Em praças públicas, né? Que são espaços aí que a juventude mais frequenta. E aí a gente vê o quanto é difícil a gente, né? Da comunidade da favela, está produzindo, está tentando transformar aquele espaço sem o menor apoio, né, por parte de políticas públicas e por parte do Estado, muito pelo contrário, né, onde era para ser garantido um aparelho que era para garantir, né, essas interações, essa dinâmica da favela, né, do lado positivo, eles acabam construindo barreiras, né, construindo aí obstáculos para que isso aconteça, porque é muito disso, né? Gente pela gente, e essa construção ela se dá de maneira independente, sem nenhum auxílio por parte do Estado, né? E eu enxergo a universidade como esse espaço, né, de poder que pode sim estar promovendo diálogo com a segurança pública, né? Que pode sim estar promovendo diálogo com as prefeituras, tentando promover cada vez mais a ação dentro das comunidades, né, das favelas, para que acabe, cesse com essa dinâmica, né, cruel que o Estado propõe para com esses corpos, né? Porque muitas vezes, assim, a cultura da periferia ela é feia, né? É um espaço que precisa ser de uma higienização por parte do Estado. Querendo ou não, a divisão de classes existe. E ser periférico é feio na nossa sociedade. A cultura periférica é uma cultura que não é valorizada, apesar do brega estar aí firme e forte, do brega funk também estar aí firme e forte, mostrando para que veio, né? É um povo que, se a sociedade pudesse exterminar, exterminaria, sabe? Mas nós temos a nossa Constituição, nós temos as nossas leis que mostram que nós existimos e... Massa, né? A gente fecha, né, com essa ideia, né, de que o papel da UFPE é criar políticas, né, para reverter essa situação, né, de extermínio, né, do povo preto e periférico, né? Então, bem isso mesmo. E aí, o seguinte, gente, já que a gente falou de cultura, né, vamos aqui dar uma carona para Sérgio Santos, né, que é servidor da UFPE e faz parte do projeto Perifa e Cidadania, né? Esse movimento conta com projetos como Geladeira Cultural, Festival Literário da Periferia, o Felipe PE, e Chegou Aí. Vamos conhecer? Pegando Bigu, meu irmão. Eu sou o Sérgio Santos, técnico em microscopia eletrônica no Departamento de Física na Universidade Federal, empreendedor social e desenvolvo alguns projetos relacionados a empreendedorismo, incentivo à leitura, aqui na comunidade do Engenho do Meio, Roda de Fogo e Torrões, aqui ao lado da UFPE. Um dos projetos que desenvolvemos é o Geladeira Cultural, que nasceu em 2013 e que já está em vários bairros e cidades aqui da cidade de Pernambuco e também em alguns países fora do Brasil e alguns estados do Brasil também.
Também criamos em 2015 o projeto Festival Literário da Periferia, que esse ano irá acontecer em novembro na Escola Pintor Lauro Vilares, no bairro de Roda de Fogo. É um projeto que incentiva leitores da periferia, homenageia esses leitores também nos bairros onde residem, e a gente tenta de alguma forma levar um ambiente literário para dentro do bairro e fazer uma mesclagem de literatura com a cultura de periferia. Então imagine que nesse festival temos batalha de rapper, microfones abertos, recite um poema, ganhe um livro, e aí doação de livros e várias ações direcionadas ao incentivo à leitura. E também estamos lançando um delivery, um sistema de vendas por internet chamado Aí Chegou, que vai beneficiar comerciantes, moradores de periferia e gerando renda também para adolescentes que moram em bairros periféricos. Esse projeto nasce e será lançado agora em agosto de 2022, e o Festival Literário, como eu disse, será em novembro deste ano, em Roda de Fogo. E quem quiser conhecer melhor, nas redes sociais é o Flipper_PE, e quem quiser falar sobre os projetos que a gente realiza empreendedores e com adolescentes em educação, o meu Instagram é Sérgio Santos_PE. Bom, meninas, o papo tá muito massa, muito aprendizado aqui, muito conhecimento. E aí tem um assunto que me incomoda muito, né? Que eu me questiono muito, é sobre os nossos corpos dentro desse espaço aqui, né? Que majoritariamente não foi pensado para o filho do trabalhador, né? Não foi pensado para a favela. E a gente agora está ocupando, a gente consegue nos ver, né, enquanto discentes, né, vários alunos aí hoje, por exemplo, no meu tempo, na minha sala só tinha dois alunos negros, né, e uma mulher negra. E aí hoje no departamento, numa só turma, eu já consigo enxergar 8, 9 numa turma só. E isso assim tem me chamado muita atenção, né? Por mais que a gente enxergue no quadro de discentes, né, no quadro de alunos, essa diversidade, né, racial, ainda assim, no quadro de docentes, isso não é uma realidade, né? A gente, pelo menos no meu departamento, eu só tive professor negro, e aí é muito doido isso, porque ele é o único que só chegou até o mestrado, né? Ele chegou só a fazer o mestrado dele. E o quadro, em geral, em grande maioria, todos são doutores, né? E doutoras. E aí eu queria saber com vocês como eu sinto essa necessidade, né? De me enxergar ali na função, que eu estou nessa formação para ser docente, né? E aí é muito difícil para a gente não se enxergar nesse espaço. E aí eu queria saber de vocês aí, tipo, se isso também implica vocês, qual foi o sentimento de vocês quando chegaram a esse espaço e não se viram, né, nesses corpos. Traz para a gente aí um pouco dessa vivência, para a gente refletirmos juntos. Assim, o que eu posso trazer da minha realidade para vocês é o seguinte. Hoje, eu trabalho no ONG que trabalha com pessoas agressas do sistema penitenciário, que foram pessoas que tiveram seus direitos negados desde a base, né? Desde a alimentação, desde a educação, o mínimo. E a universidade dessas pessoas foi dentro do sistema carcerário. E essas pessoas, muitas vieram de onde eu vim, de periferias, do bairro do Ibura, do bairro de Brasília Teimosa. E quando eu parto para essa reflexão, apesar de ser um direito meu a educação de nível superior, eu me sinto privilegiada. Veja como a sociedade coloca a gente, né? Eu me sinto privilegiada por ter tido essa oportunidade, por ter conseguido entrar dentro desse espaço, ter me formado, porque uma coisa é você conseguir entrar, outra coisa é se manter dentro desse espaço. Também é difícil, tanto quanto pertencer a ele. E hoje estar aqui conversando com vocês, falando sobre o lugar de onde eu vim. É um sentimento assim que não cabe dentro de mim, no sentido da importância que foi a minha formação, no sentido de que como seria legal que a periferia tivesse, que mais pessoas dentro da periferia tivessem essa oportunidade.
que vocês estão conhecendo a periferia a partir de nós, mas a gente também conhece a periferia a partir daqueles que não tiveram acesso a esse direito da educação. Então, quando eu entrei, eu me senti um pouco perdida, porque muitas das pessoas ali não condiziam com a minha realidade. Alguns colegas que você conversava, não no curso de serviço social, o curso de serviço social é um curso mais acolhedor nesse sentido, que a maioria são periféricos, porque querem trabalhar em prol da sua comunidade. Mas a gente a gente está dentro de um centro que é de ciências sociais aplicadas, onde tem economia, administração, secretariado, ciências contábeis, que são alunos de um poder aquisitivo maior que o nosso, que não conhecem a nossa realidade de passar por integração e pegar ônibus. E que quando a gente ia conversar, vamos ali fazer alguma coisa? Não posso por causa do meu ônibus. Menino, deixa de coisa, mas estava com um carro estacionado no estacionamento do CCSA. Aí, assim, e quando se tinham esses diálogos, né, que a gente acabava se fechando mesmo no curso de serviço social, apesar de tentar um diálogo com os ideais, né, com os diretórios acadêmicos dos outros cursos. A gente sentia um certo preconceito com o curso de serviço social dentro do CCSA. Mas aí é um debate para um outro momento. Aí eu quero trazer assim, que eu me sinto uma pessoa lisonjeada e privilegiada nesse sentido. E não era para eu me sentir assim, sabe? Mas a sociedade faz com que isso aconteça. Era o que eu queria colocar aqui para vocês hoje. Com relação a mim, é a mesma perspectiva do que Juane trouxe com relação a privilégio. Você se sente privilegiado, ao mesmo tempo que é uma imensa dificuldade você se manter naquele espaço. Quando você entra no espaço, tem adentramento ao espaço, você acha que você começa a se questionar com relação a, realmente eu estou aqui, isso é para mim, esse espaço é meu, ele me pertence, a todo momento com a relação com, diferentemente do curso de Juane, o curso de Ciências Sociais que fica no Cefiche, a maioria dos estudantes tem um certo poder aquisitivo. Então, assim, teve vezes de a gente ter problemas com professores com relação ao horário, porque eu estudava no curso noturno, então tinha que largar às 9h30, porque se não fosse às 9h30, a gente ia ter dificuldade na integração, a gente precisava chegar e tinha gente que morava em bairros que, dependendo do horário, já fica extremamente mais perigoso do que já é. Então, tinha professores que não entendiam. E a gente tinha que lidar com isso. Eu fui beneficiada pelas cotas, entendeu? Eu sou estudante de escola pública, baixa renda. Tinha que pegar, assim como o Juan falou, enfrentar as integrações. Eram 2 horas para chegar na universidade. E a todo momento, devido às dificuldades, você sempre se questiona, esse lugar é meu? Ele realmente me pertence, sabe? E tentar sempre é aquela história, você rema contra a maré. Você faz todo momento reafirmação. Eu pertenço aqui sim, esse lugar também é meu. Eu tenho que estar aqui. E quando você vê no pré que você via alunos que você deu aula entrando na universidade também, é muito gratificante. É tudo compensou. Foi gratificante aqui. Valeu a pena. Foi lágrimas, sangue, suor, mas valeu a pena, sabe? É isso, o sentimento é esse, novamente, de você não acreditar, assim, porque quando você termina, você não acredita, eu consegui. Aquele regozijo de ter conseguido. É isso. Sei muito bem o que é isso, Caroline. E eu partilho, sabe? E aí eu tenho notado, né? E o Ibura, como eu coloquei aqui, tá entre o segundo e terceiro maior bairro da RMR, né? E aí eu me pergunto sempre, e por que a gente não é maioria aqui, né? Por que a gente não é maioria nos espaços de poderes, né? E aí isso tem sido meu questionamento. Mas hoje eu já consigo ver, hoje a gente se encontra aqui 3, 4 pessoas do Ibura, sabe? No mesmo prédio da universidade, e eu tô sempre trazendo isso. Pô, galera, algo inédito isso aqui, sabe? No meu ver, é algo inédito a gente reunir, sei lá, 6 pessoas, né? 6 jovens do Ibura no mesmo prédio, trocando ideia, falando dos assuntos que vem estudando e tal. Muito enriquecedor, né? Ainda com tanta ausência, mas a gente é resistência, né? A gente resiste e existe, né? E é isso, galera. Mas aí a gente chegou na hora das indicações de conteúdo, né? Caroline, né, qual indicação você trouxe para a gente hoje? A minha indicação é a série do Globoplay, Segunda Chamada, que retrata basicamente, de fato, o poder da transformação da escola como um agente transformador social. E tu, Juan, o que é que tu trouxe aí para a gente?
Eu trago também uma série aí, sem que é da Netflix, que é a Sintonia, né? Que é uma série baseada também, que acontece dentro de uma periferia, não aqui de Recife, mas de São Paulo, mas que retrata bem a atualidade da nossa periferia hoje. E uma música de Gabriel Pensador, que já é antiga, mas também que fala muito, que traz de forma clara qual é o sentimento da pessoa da periferia, sabe? Que é o resto do mundo. O Desteoriza também, né, como parte disso também, trouxe algumas indicações, né, e o primeiro delas é o disco do Racionais MCs, Sobrevivendo no Inferno, né, que fala da vivência de várias gerações das periferias brasileiras, né, o clássico aí de 97, que reverbera até hoje, assim, né, até hoje a gente está ouvindo, lendo e vendo acontecer tudo isso que eles dialogam. Tem também o coletivo Pão e Tinta, né, da comunidade do Bode, do bairro do Pini, Recife, para o mundo, né, na verdade. Artistas e ativistas fazem articulações e geram desenvolvimento social para a comunidade. Né? O Instagram deles é o @coletivo Pão e Tinta e o site www.pãoetinta.sitio.one. Nosso terceiro aqui, né, o coletivo Uiburaê, produzindo cultura na e da periferia e articulando o desenvolvimento social no bairro do Ibura, né, na cidade de Recife. O coletivo desenvolve formação profissional, especialmente através das manifestações artísticas, com audiovisual, capoeira, fotografia, grafitagem, rap, por exemplo. Né? O Instagram deles é o @uiburae, né? UHIBURAAE. E nossa quarta indicação, Miranda Muribeca, poeta pernambucano que transformou em arte a neurose das ruas. Das janelas dos ônibus, a poesia de Miró segue o caminho passando despercebida pelas ruas do Recife. Tem a coletânea de livros dele chamada Miró Até Agora, publicada pela CEP Editora. E o Instagram, em homenagem a Miró, é o @Miró_da-Muribeca. E também, né, como parte de indicações, a gente trouxe algumas, né, que fazem parte da gente também. E agora eu passo para a Túlio, que vai trazer esse pedaço aí para a gente. Então, a próxima indicação é o Boleirais do Ibura, né, que é uma página gerenciada por mim, lá no Ibura, que está sempre dialogando, né, o futebol, política, né, que aí engloba raça, engloba economia, né, criativa dentro da comunidade. A gente tem também o coletivo Ibura Mais Cultura, né, que é um coletivo também composto por jovens negros, né, em sua maioria, LGBTQI+, também, da comunidade do Ibura, que está sempre promovendo atividades culturais, né, nos espaços públicos, como praça, associação, né, dialogando, tocando projetos aí incríveis, né, com pouco recurso. Teve um dos projetos que foi Política para Quê, onde houveram 6 encontros dentro da associação, né, e em algumas escolas municipais lá do bairro. E tem também, qual é o outro lá? É o Mulheres do 10, que é o coletivo, né, coletiva organizada por mulheres da UR10, que também tem mulheres trans, né, bi, e com essa diversidade toda, que está desenvolvendo atividades também culturais na UR10, que é um bairro bastante violento, mas com um potencial criativo muito grande, né? A violência é justificada pela ausência do Estado, né? Que não há um diálogo efetivo para tentativa, né, de diminuição dessa violência, mas é um bairro muito produtivo, um bairro muito criativo e que está sempre se unindo, né, para promover transformações dentro daquele recorte ali. E é isso, né, galera? A gente está chegando ao fim aí do nosso Desteoriza. Mais uma vez eu quero pedir para geral aí começar a seguir Desteoriza no Instagram. O @ Desteoriza, né? Estamos indicando aí que está promovendo esse diálogo muito importante, né, como um tema principal a nossa favela, né? O nosso espaço, o nosso lugar de fala. E é isso aí, galera. Agradecer a Caroline, agradecer a Ruane, né? A todo o pessoal aí do Desteoriza, né? Que está possibilitando esse diálogo. A Morales, né? Que é meu parceiro aí de graduação também. Não só de graduação, mas nessas atividades aí sociais também. A gente promovendo oficinas, né? Lá no bairro do Ibura, em outras quebradas aí. E é isso. Muito obrigada pelo convite, tá, pessoal? Obrigada, Desteoriza. Obrigada aí pela participação. E eu sou do 10, viu? Ah, que massa! Olha aí. Pronto, gente. Tchau, tchau. Foi muito massa, né? A participação de todos.
né? E esse episódio do Desteoriza teve a apresentação de Morales dos Santos e Túlio Seabra, né? Produção de Jonas Lucas Vieira, pós-produção de Laís Ferreira e Felipe Silva e edição de Lauro Marinho. O Desteoriza é um podcast produzido pela Diretoria da Comunicação da UFPE. Até o próximo episódio.